Não põe o meu. Ah. Uhum. Bom dia. Bom dia. Então, primeiramente, em nome da Polícia Civil, do DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão aos Narcóticos, né? Agradecemos a atenção e o convite. Né? Vamos falar sobre essa temática de uso e abuso de drogas. Né? Já usada a droga hoje? Quem usou droga hoje? Mais alguém usou droga hoje? Ninguém? Quem tomou café aqui? Ah, então tomando droga. Hã? Vou entender ao decorrer da palestra, né? Por quê? Tá bom? Fique à vontade, já está interrompendo. Opa, deixa eu botar no modo silencioso, né? Fique à vontade para interromper, que é um bate-papo, tá? Então, eu vou falar sobre qualidade de vida e prevenção ao uso e abuso de drogas, né? Até um pouquinho como que as drogas funcionam no organismo, né? E por que que as pessoas no uso de droga, de repente, não conseguem parar. Tá? Ah, não tá. Que é esse aqui, né? É. Não, senão põe o meu tem? também, eu vou trocando. Não tá indo, né? Não, não tá indo. Eu ponho o meu. Tô com o meu aí. Cadê? Tem impressão sua já? Sim. Ah, agora funciona, é isso? É. Ah. Pra onde é que aponta? Não foi. A bateria já tá pronta. Ah, tá. É que eu tava pegando a seta ao inverso. Por isso que não tava indo. Tá? Você sabia que o DENARC tem uma divisão de prevenção? Tá? Tanto que o nome do DENARC é Departamento de Saúde de Prevenção e Educação. Prevenção e Repressão a narcóticos. Tá? Então, ela é dividida em duas divisões. Tem a DISE, que é a Divisão de Investigação sobre Entorpecentes, com as suas 6 delegacias, aí nós estamos falando a parte repressiva, e a DIP, que é a Divisão de Prevenção e Educação, tá? O nosso papel justamente é dar cursos, palestras, tá? Em todo o estado de São Paulo. Então, empresas, aqui no caso palestras, nós temos até semana que vem o nosso curso, que é de 4 dias, tá? 16 horas aula, e até rodamos esse curso, né? Prefeitura chama, Forças Armadas, já demos curso no ITA, né? Dentro das Forças Armadas, igrejas, né? Então, esse trabalho a gente realiza, tá? Aqui, rapidamente, só dentro da polícia, meu currículo, tá? Inclusive, eu sou professor concursado da Cadepol, que ela é concurso público, tá? Para sermos professores. Sou professor da cadeira de perfilamento criminal. Já assistindo Criminal Mais? Perfilamento criminal. Tá? Então tá. Então o objetivo nosso aqui é compreender as drogas, como elas atuam no cérebro e no corpo. E por que que eu falei, né? Qual a droga, se já tinha usado a droga de hoje. Tá? Qual? Só que para isso vamos entender, primeira coisa, o que que é droga. Tá? Então, pela Organização Mundial de Saúde, tá? Trouxe esse conceito, ela define droga como sendo uma substância natural sintética, tá? Natural ou fabricada, tá? Em laboratório, por exemplo, capaz de produzir em doses variáveis, porque as drogas elas dependem da questão de tipo de droga e dose, tá? Para ela passar, ter um efeito, tá? Prejudicial.
os fenômenos de dependência psicológica e dependência orgânica, dependência física, né? Um ou outro ou ambos, essa dependência, sendo considerado um problema de saúde. Então, se é um problema de saúde, estamos falando que está dentro de uma questão de um quadro de doença, né? Daquilo que as drogas podem trazer para o ser humano. De modo geral, pode-se dividir as drogas em substâncias lícitas e ilícitas. Né? Aqui só para saber, né, são classificadas em 3 tipos as drogas. Né? Então, tem as estimulantes, que é uma droga estimulante. Tá? É uma droga que mexe no sistema nervoso central, aumenta a atividade do sistema nervoso central. Então, aqui eu tenho a cocaína, a cafeína, a nicotina, a anfetamina. Por que o café, né? Não falei droga? Porque quando é que a gente costuma tomar café? Quando bate sono, cansaço. Isso. Ou seja, o café, o tomado café, ele age no sistema nervoso central a aumentar a atividade do sistema nervoso central. Então é o que me faz, opa, né, dar aquela despertada. Por isso, tá, que é uma droga. Tá? Depressoras, álcool e benzodiazepínicos. Né? O álcool. Tá? Quem já bebeu ou observou alguém que foi bebendo? O que acontece? Se eu vou exagerando no álcool? Sim. E o bêbado, qual o efeito no organismo? O que a pessoa que está bêbada ela apresenta? Que as pessoas veem? Tristeza, depressão. Começa a chorar. Tá. Começa a chorar. Antes disso, né, vocês já foram pro ápice, né? Quase como alcoólico. Vocês estão chegando como alcoólico. Tá? Mas quando eu vou bebendo, tá? O que vai? Eu posso começar a falar mole, eu começo, né, minha capacidade motor ela começa, né? Por quê? Porque é uma droga depressora. Se a estimulante ela aumenta a atividade do sistema nervoso central, a depressora diminui. Por isso que meus reflexos, tudo vai diminuindo, né? Conforme você vai ingerindo álcool, tudo, né? Tudo vai diminuindo. E as drogas perturbadoras, LSD, maconha, êxtase. Essa categoria é as que causam alucinações e delírios. Tá? Então, são esses 3 classificações, né, das drogas no nosso sistema nervoso central. Mais para frente eu vou falar rapidamente, tá, sobre o sistema nervoso, só para vocês entenderem isso no nosso organismo. Cérebro, né, não sei se você sabia que o cérebro tem tudo isso. Tá? Não vou entrar tecnicamente, mas é para a gente ter uma visão do cérebro, que ele comanda tudo. Tudo, exatamente tudo em nós. Tá? Então, o córtex. Tá. Córtex, né, essa região aqui, ó, memória, planejamento, julgamento, freio moral. Não tem pessoas que quando bebem, né, começam a falar o que não falaria sóbrio? Sim. Tá? Tá ali, freio moral. Mexe nessa área do cérebro e a pessoa perde a capacidade de, né? Por exemplo, a Catiane, né? A gente tem um contato, né? Eu detesto ela, né? Odeio a Catiane, tá? Mas eu tô sempre assim, ai, Catiane, tudo bem? Como vai, né? Aí a gente tá num ambiente, festa da empresa, né? Alguma coisa, aí eu bebo demais, né? Aí eu viro para ela, você é uma bruxa, eu te odeio, você é horroroso. Né? Nunca viram isso? Alguém falar o que, né? Se esperava? É exatamente isso. Perde-se o freio, bom dia, o freio moral. Razão, funções motoras, tá? Opa. Vai importar prazer e dor, fome, saciedade, sono, amígdala, controle das emoções, comportamento sexual, tá? Hipocampo, memória a longo prazo,
Gânglio basal, controle dos movimentos, funções do conhecimento. O tálamo é o nosso painel de controle, tá? Dá uma regulação geral. Coordenação de movimentos aqui no cerebelo. Por isso que quando uma pessoa tem um acidente vascular cerebral, um derrame, tá? Derrame, a morte, né, de uma região, por isso que tem pequeno, médio e grande AVC, e aonde houver esse derrame, tá, morreu aquela parte do cérebro. E exatamente onde afetou é que a pessoa vai, de repente, não ter movimento, né, problema de fala, porque justamente foi numa região e isso vai gerar o reflexo. Drogas lícitas ou ilícitas? Por que uma droga é lícita e outra ilícita? Não arriscam? Porque uma é proibida e outra não? Exato. Questão de legislação, de lei. Uma droga lícita ela é permitida por lei. Uma droga ilícita é uma lei que restringe. Tá? Então, drogas lícitas são substâncias psicoativas permitidas por lei. Álcool, tabaco, medicamentos controlados. Tá? Quem sabe, né, se eu chegasse aqui agora, pegar meu copo de água, né, tirar o meu remédio e é tarja preta. Alguém vai sair correndo? Não? O que é tarja preta? Qual o significado? É um remédio controlado, né? Só prescrito. Há tarjas vermelhas que também são. Mas aí Todo tá tipo de antidepressivo, é isso? Normalmente o que indica um antidepressivo. Não, está dentro do geral. Então tá. Então vamos lá. Nós temos remédio sem tarja. Nós temos remédio de tarja vermelha e tarja preta. Todo medicamento tarja preta, ele causa vício e dependência. Por isso, a morfina é tarja preta. Então não é só remédio, não é para quadros de doença mental, transtorno mental, que normalmente o pessoal de tarja preta, por isso que eu brinquei, eu falei, é louco. É doido, né? Não. Todos os remédios, claro, desses quadros são tarjas pretas, efeito ativo, né, que vai causar no cérebro, dentro do quadro, mas a morfina tá? Por isso que tem toda a restrição para um acompanhamento médico. Tá? Normalmente, se eu falar de medicamentos da área de saúde mental, vai se tomar. Tá? Vocês viram, eu sou psicólogo, tá? Já há 36 anos. Sou psicólogo antes de ser policial. Tá bom? Então, qualquer coisa, a gente entra nessa área aí. Tá? Então, pô, no meu tempo, né? Até fazer terapia era para louco. Formei em 90, né? Ainda peguei esse resquício. Tá? Sim, não, quando eu fiz em 89 meu estágio no hospital psiquiátrico, tá? Você tinha lá pessoas doentes mentais, drogadito, alcoólatra, tudo no hospital psiquiátrico. Década de 90 que começou a ter clínicas específicas para tratamento de drogadito e específicas para alcoolismo, que são dinâmicas diferentes e saindo de dentro do hospital psiquiátrico. Tá? Mas dá tudo junto. Tá? Drogas ilícitas, substâncias proibidas por lei, como maconha, cocaína, LSD, êxtase. A classificação, ela está muitas vezes ligada a uma questão cultural. O que é proibido aqui pode não ser proibido em outro país. Eu vou dar um exemplo. Alguém foi para a Bolívia aqui? A Bolívia é um país extremamente alto, a altitude dele. O que isso traz para o organismo? Dificuldade de respirar, vai forçar o coração, pressão arterial, por causa da alta altitude. Portanto, se nós formos para a Bolívia, o que vai equilibrar isso para nós é o chá de coca. Ou mascar a folha de coca.
Tá? No entanto, se eu for para a Bolívia, tá? Tomei o chá, né? Masquei. E aí coloco na minha bolsa, né? 2 quilos de folha de coca. Quando eu chegar no aeroporto, o que vai acontecer comigo? Preso. Lá justifica até o uso da folha de coca, porque ele equilibra o organismo. Aqui já não. Entenderam? Essa questão cultural, né? Onde vocês dizem, lá é permitido. Não, vocês entenderam o porquê. Vocês veem que é uma questão, ela auxilia lá na Bolívia uma necessidade de saúde, né? De equilíbrio de saúde. Aqui, já não. Aqui já é para o uso psicoativo. Tá? Aí já seria tráfico. Ambas causam alterações no sistema nervoso central e podem gerar dependência. Efeitos no corpo humano das lícitas e ilícitas, vou trazer algumas aqui, né? Então nós temos aqui o álcool, uma droga lícita. Ela é um depressor do sistema nervoso central, que eu falei para vocês. Prejudica o fígado, coordenação motor e julgamento. Tabaco, também ilícito. Causa dependência, doenças cardiovasculares e câncer. A maconha, que não pega nada, que é tranquilo, que é legal, né? Que é natural. Ela pode afetar a memória e cognição, por isso que ela está diretamente ligada, né? Uma das questões, né? É a perda da capacidade cognitiva com o tempo, dificuldade de pensamento. Né? Euforia, disforia, que é o inverso, mal-estar. Sedação, prejuízo no controle motor e do aprendizado. Entre 15 e 25 anos é devastador, tá? Usando a maconha. Porque o organismo está em fase de desenvolvimento, tá? O adolescente ainda está fechando o desenvolvimento, e o uso da maconha é devastador com relação a efeitos no organismo e questão de dependência extremamente ampliada. A cocaína, outra droga ilícita, estimulante potente, risco cardiovascular e de dependência aguda. Muito comum em casos que a gente vê do quê? Muitas vezes nossos ídolos, né, de bandas. Overdose. Mas eu vou falar. Intolerância. Ó, álcool. Estimativa anual de óbitos ocasionado pelo álcool, 2.250.000 pessoas no mundo morrem por ano por efeitos do álcool. Adoro essa parte. Quem já usou isso aqui na balada? O chefe tá aqui, né? Não sei se é o chefe. Não, ó. É ilícito na balada? Não estou falando de nada ilícito. Não estou perguntando se você usou cocaína na balada. Aí pegou, né? Certo? Estou falando dessa composição, álcool e energético. Não é comum? Tá? Vocês já ouviram falar de jovens que tiveram infarto fulminante na balada? Então vamos entender isso aqui? Tá? Eu não falei que o álcool é uma droga depressora? Que ela diminui a atividade do sistema nervoso central? Ou seja, se eu estiver tomando só álcool, né, eu vou ter os efeitos que o álcool vai gerando no meu organismo. Quando é que a gente toma energético? Cansado. Né? Tem uma coisa hoje que é bem complicada, até que eu vejo assim, em universidades, né, que você vai de manhã, estão tomando energético, não, para acordar. Depois do almoço, se é à tarde, não, depois do almoço dá aquele sono, estou tomando energético. À noite, trabalhei o dia inteiro, preciso de energético. E aí toma todo dia. Vamos começar a entender, né, a questão da droga estar nas doses. Tomar energético todo dia não é saudável para o organismo.
Eu já tomei energético. No dia, tal, né? Tem uma atividade à noite ainda, estou cansado, né? Agora eu faço isso a cada 15 dias, todo mês, eu faço eventualmente, estritamente quando é um dia especial, que eu estou extremamente cansado, né? E ainda vou ter alguma atividade à noite que eu não vou poder dormir. Por exemplo, tá? Por quê? Porque é uma droga que o efeito dela é esse mesmo. Ela tem cafeína, né? Ela vai, né, aumentar a atividade do sistema nervoso central. Portanto, quando eu misturo, faço esta mistura aqui, eu estou com uma bomba no organismo. Vocês imaginam, eu tenho uma droga onde todo o movimento dela é para diminuir minha atividade, e eu estou tomando outra junto, que o trabalho dela é elevar. Vocês começam a imaginar como é que o coração está nesse momento? O organismo, porque está tendo uma briga dentro do corpo. Uma droga, ela foi feita para, ou melhor, no uso dela, deprimir. A outra, estimular. É nisso que, se um jovem, muitas vezes nem sabe, tiver qualquer tipo de problema coronário, aumenta em 90% de chances de um infarto fulminante. Que são os casos que vocês já ouviram. Outros casos de jovens no dia seguinte, né? Nossa, estou passando mal, estava tão bem ontem, hoje eu não estou legal, estou mal, tal. Resultado dessa mistura. Né? E isso aqui é natural, não é nas baladas? Tá, toma aí, todo mundo toma, tal. Então, cuidado. Né? Muitas vezes a gente, dentro do grupo, né, está ingerindo algo e a gente não faz ideia do risco. Esse risco é altíssimo. Tá? Cigarro, né? Produção no Brasil entre 24 e 25 foram de 719 mil toneladas de cigarro. Aqui eu estou falando, né, aquelas produzidas, não aquelas, né, que chegam de caminho, né? Cigarro que não passa pela nossa indústria. Tá? Isso aqui, produção Brasil. Efeitos aqui, tá? Um deles é isso aqui é um pulmão normal. Sabe o que é esse preto aqui? Que vai, o pulmão do tabagista começa a ficar preto? Tá? Tem nicotina. Isso aqui é o alcatrão, tá? O alcatrão é piche. Sabe piche de rua? Mesma coisa. É isso que ele vai grudando. É um piche. É exatamente aquele piche que vê na rua de asfalto. É isso que o alcatrão vai formando no pulmão, tá? E se chegar a um caso de, caso de câncer, é isso aqui. Né? Narguile. Quem gosta de narguile? Hã? Desmistificar algumas falas, né, que se fala do narguile. Veja, se falar do narguile ou do vape, cigarro eletrônico, eu vou falar já já, assim, isso faz menos mal que o cigarro, falaria isso. Só que ambos faz mais mal que o cigarro, tá? Então vou falar aqui. Narguile, que é muito comum, né? Alguém já viu alguém lá narguile sozinho? Narguile é social, né? Normalmente tá ali, né? Você tem 8, 10 pessoas fumando narguile. Quantas horas? Né? É 5 minutos? 2, 3, 4, não é isso? Que ali está no movimento social, de bate-papo e tal, e fica 5, 6 horas. Portanto, equivale a ter fumado 100 cigarros. Para que serve a água no narguile? Vocês sabem? Então as pessoas falam, para, né, deixar mais pura. Não. Se você fumar o narguile sem a água, queimadura de 3º grau. Boca e esôfago. A água é para resfriar a fumaça. Tá? Antes dela ser aspirada para fora. É só isso. Só para resfriar. Tá? Tá? Que é isso, né? Narguile e vai, né? Então pensem. Tá?
Então, nisso que faz muito mais mal que o cigarro. Então, imagine, né, numa rodada, depois de 4, 5, 6 horas de narguilé, né, ter fumado 100 cigarros. É isso, tá? Cigarro eletrônico, vape. Né? Produto não permitido, não é aprovado pela Anvisa, né? Mas tem em todo lugar. Né? Tá acostumado a ver as pessoas. Qual que é o mal que o vape faz, o cigarro eletrônico? Então ele é ilícito por não ser permitido? Não, Ou mas assim, não entrou, não chegou a entrar nesse mérito, né, vai ser preso, qualquer punição, né, do vape, tá? Mas assim, ele não é aprovado pela Anvisa, né? Tanto que se entrar na internet e tal, compra, né? A gente vê várias pessoas nos nossos relacionamentos que usam o cigarro eletrônico. O que aquece o cigarro eletrônico? Bateria. Tá. Dentro do aquecimento do fumo, né, do líquido para ser inalado, não tem como microcomponentes, nanocomponentes do metal serem digeridos junto. Está tudo no mesmo ambiente. Agora imagine isso anos. Não vai ser em 6 meses, um ano, né? Muito provavelmente. Aí vai de organismo para organismo. Mas depois de alguns anos, você está trazendo o quê? Além do mesmo efeito da fumaça, né, que o cigarro traz, você ainda tem a questão do metal, que está vindo junto com a fumaça. Tá? Maconha, né, que é bacana, que é legal. Né? E rapidamente, a gente tem o THC que é psicoativo, tá? Na maconha. Né? E tem o CBD, canabidiol, que inclusive, dentre os 80 componentes de canabidiol que tem na maconha, uma é que é gerado para remédio. O que eu sinto no país é que não se consegue uma discussão séria falar só sobre remédio, só sobre a parte do CBD, que realmente, né, já está aprovado para Parkinson, né, para esquizofrenia, né, analgésico para determinados quadros de doença. Só que eu estou falando de uma parte que ela não é psicoativa na planta. Por isso que ela é utilizada e benéfica. O problema que eu vejo é que sempre quando vai falar disto, né, tá junto liberar na maconha. Né, em vez de se discutir realmente o que é a parte, né, adequada, que pode ser inalada, né, ou muito comum óleo, tá, que é utilizado. Então, THC que é a parte psicoativa. Pra vocês terem uma ideia, né? Na maconha tem 3%. Já no haxixe, ela vai de 3,6% a 28% de THC. Se torna muito mais potente ainda que a maconha. Causa dependência física e psicológica. Tá? Aí, de repente, tem isso aqui, né? Legal. Né? E tem uma coisa interessante que eu falo na maconha também é o seguinte, né? Você já viu quem fuma? Né? Eu fumo, eu chego pra Catiane, eu vou acender o cigarro. Ah, quer, Catiane, um cigarro? Já viram isso, o comportamento do fumante? Não, né? O fumante não fica oferecendo, né? Agora, e usar de maconha? Tá? Tia, ô, Catiane, dá um tapa aí, meu. Ô, deixa esse careta. Ó. Ô, Catiane, puxa aí, vai. Você vai, mal barato. Esse comportamento de querer estimular outros a também utilizar. E eu vou falar agora, para a gente diferenciar uso, abuso, dependência e tolerância no nosso organismo. Né? Aí vamos entender um pouco até do nosso dia a dia algumas coisas. Olha aqui.
Vamos olhar esse quadro aqui? Tudo isso aqui envolve, tá? Está envolvido aqui nessas questões de uso, abuso, dependência e tolerância, tá? Aqui, bebida alcoólica, tranquilo, né? Nicotina, cafeína, café. Há problema tomar café? Não. Inclusive, né? Eu tomo até muitos momentos para dar aquela despertada. E se eu tomo 2 bules de café por dia? Estou começando a entender a questão da quantidade. Eu tomar café todo dia não vai me fazer mal. Se eu tomar uma xícara de café, né? Durante o dia, né? Daquela pequenininha 2, no máximo, não, tranquilo. Agora, se eu tomo um bule e meio, 2, aí eu estou tendo uma concentração no organismo que vai trazer problemas. Tá? Ah, olha isso aqui. Essa aí é a mais É. complicada. Redes sociais, né? Não tem gente que tem dependência tecnológica? Né? Vai ser complicado. Compras. Tem pessoas que, né? Até no curso, outra palestra que eu dou é sobre drogas, fuga emocional. Né? Quando a gente está com algum tipo de questões, problemas, e a gente descarrega, né, em algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita. Tá? Mas há pessoas que estão aqui, ó, compras. Opa, comida, doce, jogos, medicamentos. Né? Tá? Aqui. Comida, videogame. Vamos entender agora? Cada um deles aqui? O que é uso? O que é uma pessoa que usa alguma substância? Refere-se ao consumo ocasional ou recreativo de substâncias que alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Tá? Maconha. Tem pessoas que usam maconha de forma recreativa. Hoje, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Tá? Se eu entrar no efeito pro organismo, tá. Não posso dizer que gera algum problema. O uso é recreativo, ele é ocasional. Nem todo uso é problemático. Pode ocorrer de forma controlada, experimental ou social. Uma taça de vinho de jantar, uso de medicamentos sob prescrição. Se eu uso sob prescrição médica um medicamento todo dia, eu sou usuário de uma droga. Nesse caso, indicado. Se eu tomo, né, tenho o costume de todo dia tomar né, uma tacinha de vinho, eu sou um usuário que todo dia eu ingiro. Tá? Ficou tranquilo aqui o uso? E quando o uso se torna abuso? Quando usa todo dia? Quando sinto falta, necessidade. Vocês estão na dependência. Tá perfeito, já estão assim, na perspectiva do dependente. Eu estou no abuso aqui. Falei do usuário, né? Até disse, né? Aquele usuário de maconha, né? E normalmente quem quer empurrar o uso da maconha, né? Justamente é aquele que é mais usuário, né? Que faz uso recreativo de vez em quando. Não é isso? Que aí traz essa visibilidade, né? Que é tranquila a maconha, né? Você olha de um amigo, né? Para alguém do grupo, amiga, e fala, então vamos lá, abuso. Vamos na girada, então? Tá começando a... Bêbado, ele sabe.
Travou, peraí. Travou. Quer continuar com o seu? Põe, melhor. Vamos lá. Aí precisa tirar lá, né? Vou só espetar o meu. É só tirar o de lá. Este, né? Isso. Opa. Presta atenção. Aí. Aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver. Ah, foi. Aí. Obrigado. Tá? Então vamos lá, né? Vamos entender quando o uso entra no abuso. O abuso ocorre quando o uso da substância compromete a saúde física e mental. Opa! Isso aqui estava lá no uso? Vocês viram algo sobre comprometimento físico e mental? Ah, no abuso já apareceu, né? Comprometimento. Vou exemplificar aqui com álcool. O pessoal não bebe a semana inteira. Semana inteira sem beber. Mas quando sai, na sexta-feira ou no sábado, bebe até cair. Isso é abuso. Ele não sente falta, não bebe a semana inteira, mas quando senta para beber, né, enquanto não sair cambaleando, não para de beber. Afeta negativamente a vida social, familiar, escolar ou profissional. Ou vocês nunca tiveram alguém no grupo, né, que toda vez que saía, por exemplo, enchia, né, a cara até cair. E que chegou um momento de falar, não dá mais para chamar, está atrapalhando, toda vez dá problema. Mas já afetou a vida social. O vulgo não sabe beber, não tem isso, né? Essas expressões, não sabe beber, já afetou a vida social. Tá? Já tem situações, por exemplo, vocês trabalham na empresa, tá? Aí faz a festa de final de ano dos funcionários, não tem? Né? E tá diretor, presidente, tá chefe, todo mundo lá. Aí alguém chega e abusa, mas aquele abusa, né, de dar vexame. Aí chega na segunda-feira, ou é demitido por justa causa, ou é demitido sem justa causa, mas é demitido. Porque aquele comportamento, né? Porque já que é num ambiente, né, relacionado à empresa, os gestores avaliaram que aquele comportamento não é de alguém que mereça estar na empresa. Já ouviram isso? Tá? Que é justamente essa questão do abuso. É feito em situações de risco, como dirigir ou em quantidades excessivas. Eu sou do tempo, né, que ia na balada e a gente bebia. Né? Até fumava, sabia? Tava numa sala assim, você fumava? Né? E você bebia, não tinha problema nenhum. Até que no Brasil veio algo chamado tolerância zero. E é muito comum as pessoas, né, assim, beberem, né, e falar assim, eu tô bem. Né? E relativamente, se olhando, está bem. Né? Ninguém precisa arrancar a chave, né? Mas bebeu. Tá? Qual o problema disso? Usar a cerveja. Né? Eu ingeri uma lata de cerveja, eu saio do estado zero, né? Para essa questão do álcool no organismo. E o álcool faz o quê? Vai diminuindo né? Meus estímulos todos. Então eu tomo uma, duas, três latinhas de cerveja, tô bem, tranquilo, faço 4, né? Tudo aquilo.
Só que qual o problema? Se eu estou dirigindo e eu preciso ter uma resposta para pisar no freio de 1 segundo, ou para desviar de uma pessoa em 1 segundo, eu vou levar 5. 6 segundos, que é o suficiente de eu matar alguém. E você olhando fala, não, a pessoa está bem. Não. Só que, a partir do momento que você bebeu, teu reflexo vai diminuindo. Mesmo que ainda não esteja num estado que você, né, começa a se perceber, né, que tá, opa, né, tá começando a mudar alguma coisa. É isso, tá? A tua resposta não vai ser igual. E isso pode matar alguém. Você causar um acidente. Essa é a questão, tá? Por isso a questão tolerância zero. Que pode ocorrer sem dependência física. Então não há alguém que não é dependente daquela substância, mas quando a usa, né, abusa. Por isso que é abuso. Tá? Ó, quer ver? Vamos ver algumas situações de abuso? Álcool. Abusou do álcool e chegaram nessa situação. Porque senão a gente fala, né? Quem nunca viu vai falar, o que tá falando? Olha, tá aqui. Tá aqui. Né? Olha isso aqui. Imagina, né, na festa de final de ano, né? Acontecer com alguém isso aqui, todo mundo vê, né? Que vai começar assim, nossa, vai ver fulano, para no banheiro, nossa, né? Vou tirar foto e tal, né? Isso aqui, aí vai, tá? Só pra gente dar uma ilustração, né? Da onde pode chegar a questão do abuso. Né? Aqui eu tô querendo trazer consequências do abuso. Então eu falei do uso recreativo, social, né? Não afetava em nada. Aí eu falei do abuso, que já trouxe, né, consequências física e mental. Agora eu vou falar da dependência. É uma condição clínica caracterizada por... Opa! Condição clínica? Se eu estou falando de condição clínica, eu já estou falando de uma doença. Estão percebendo as diferenças? Aqui eu já estou num quadro, né, patológico, um quadro clínico, um quadro que precisa ser tratado. Não que o abuso também não seja. Que alguém que, por exemplo, quando ingere o álcool, bebe até cair, mesmo que seja uma vez por semana, precisa ser tratado, né? Mas vamos lá. Desejo intenso de consumir a substância, craving. Tá? O dependente, ele precisa, ele quer a droga. Tá? É acima da vontade, da capacidade de decisão. Quer a droga. Seja lícita ou ilícita. Perda do controle sobre o uso. Não tem controle. Aí, né, vai ficar... Sai daquele uso, né? Que não trazia problema nenhum. O abuso, que já traz, né? O problema é quando utiliza, e aqui já é constante. Síndrome de abstinência na ausência da droga, a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Que quando está sem a substância, os efeitos que dá, que o organismo, tanto físico e psíquico, as manifestações geradas. Deixa eu ver aqui. Comprometimento nas esferas pessoal, social e funcional, ou seja, na vida toda, né? Tudo que envolve a vida, porque a pessoa só quer saber da droga, então não interessa mais nada, não interessa trabalho, não interessa família, não interessa amigos, não interessa atividades que gostava, né? Que traziam prazer. Há uma fusão entre abuso
e a dependência em um único diagnóstico, dotado de espectros de gravidade, que se chama transtorno por uso de substância. Isso são quadros de dependências, esse é o nome do quadro clínico que é chamado. E reconhecida, né, como transtorno mental pela Organização Mundial de Saúde, CID-11, DSM-5. Então, nós, né, independente, nós estamos falando de uma pessoa que já instalou uma doença. E a tolerância? Eu falei do uso, falei do abuso, né? Acabei de falar da dependência. E a tolerância? Não, tolerância no organismo. O que é, né? Vou dar um exemplo. Eu nunca bebi álcool. Vamos lembrar, né? Quem já bebeu álcool, a primeira vez que botou álcool, ingeriu álcool. Foi tranquilo? Ou quem, né? A primeira vez que colocou, inalou um cigarro. Qual que é o movimento comum do organismo? Tossir. Já da fumaça. Tá? Só que, mas se mantendo no álcool, né? Tomava ali uma latinha, já me deixava grogue. Até o momento que eu passei a tomar 2 latinhas. 3 latinhas. 4 latinhas. Tá? O que está acontecendo? Meu organismo está ganhando tolerância àquela substância. Ele se adapta, tá? Nosso organismo se adapta. A gente vai ingerindo algo nocivo, ele se defende, e aí, com a ingestão, ele vai se adaptando. Então, é a necessidade de doses progressivamente maiores da substância para atingir o mesmo efeito inicial. Então, quando eu tomava uma latinha, já, né, sentia algo, uma tontura tal, a tolerância é quando eu chego para ter esse mesmo efeito que eu tinha lá no início com uma latinha, é na 10ª latinha. Meu organismo está ganhando tolerância àquela substância. Está relacionado à adaptação do organismo ao uso contínuo, o organismo se adapta, tá? Já que vai colocar para dentro, o organismo está bom, eu vou dar um jeito aqui. Tá? Risco elevado, aumento da dose pode levar a overdose ou intensificar o processo de dependência. Que aí são os casos que a gente vê de overdose. Então tem, né? Já na dependência não tem limite, na tolerância, né? Passa da condição, né? Física, mental, quanto aquele uso. O organismo não suporta a quantidade e overdose. Pode correr com substâncias lícitas, como medicamentos, e ilícitas. Aqui, o mecanismo de ação do sistema nervoso, tá? O que é isso aqui? Cérebro, né? Traga essa imagem aqui, ó, numa plantinha, né? Cuidem da mente de vocês. Ela comanda tudo. Tudo. Emoções, sentimentos, movimentos, tá? Então, se a gente quer estar bem, a gente cuida. Então, aqui rapidamente, né? Que é o sistema nervoso central, né? Que eu estou falando desde o início, é isso, ó. Que o cérebro, tá? Compõe a medula espinhal. Então, quando eu mostrei aquela imagem do cérebro que ele comanda, vem para cá e vai para todo o nosso organismo. Desde parte motora, de resposta, como até de pensamento, de ação. Meu pensamento gera uma ação, então toda essa complexidade, tá? É isso aqui. Então, quando eu falo depressora diminui a capacidade do sistema, a atividade do sistema nervoso central, reflete em tudo. Estimulante, reflete em tudo. Perturbadora, também.
Aqui é as coisas só para ter noção, tá? Não vou aprofundar, né? Só é uma parte mais técnica, tá bom? Neurotransmissor são justamente lá no sistema nervoso, no cérebro, são as comunicações, tá? É o que faz a comunicação que chamam neurotransmissores. Para nós aqui, o mais importante é a dopamina. A nossa sensação de prazer vem da dopamina. Então, ela que gera. Tá? E aí me traz questões físicas e psicológicas. Quando eu vou fazer uma atividade que eu gosto, que ela me dá uma recompensa de prazer, isso acusa no cérebro, no sistema de recompensa, eu vou querer fazer de novo, porque me dá prazer. Isso pode ser jogar bola, pode ser andar de bicicleta, pode ser ir na praia, algo que me gera prazer, tá? Outros, eles estimulam, como chocolate. Chocolate naturalmente estimula essa sensação de prazer. Então vejam, né? Outra, né? Serotonina regula o humor, apetite, sono, memória, aprendizagem. Noradrenalina, resposta ao estresse, atenção e respiração. O GABA, inibitório que reduz a ansiedade. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está com crise de ansiedade, né? O ansiolítico vai agir aonde? Aqui. Por isso que esses remédios, né, eles vão agir no neurotransmissor que é responsável por dar algo que está irregular. O remédio vem e equilibra. Aqui só para a gente ver o sistema de recompensa no cérebro, tá? Tá até aqui, que é isso que eu acabei de falar, tá? Tudo que me gera prazer, por isso que nós não damos, este assunto não é falado com adolescentes. Porque o adolescente está no momento de rebeldia, né? Ele nunca morre, de desafios, de peitar tudo, certo? Né? Se eu falar para ele, ó, droga tem todas essas consequências, tá? Ah, mas dá um prazer. Ah, ele vai experimentar. Então a gente não fala sobre isso com adolescentes, tá bom? Então, ó, motiva a repetição do ato que causa prazer, me estimula, né? Se eu tenho prazer a algo, eu vou querer fazer de novo. Isso na nossa vida como um todo. E é onde as drogas agem. Por isso que ela dá um prazer tal que vai fazer com que eu queira novamente. Essa é a questão. Não é que o efeito primário é horrível. Tá? LSD, que é um selinho, né? Que o traficante bota um líquido lá, bota na língua, imediatamente vai do cérebro e é imediatamente viciante. Imagina o efeito disso no cérebro, de prazer, de explosão que deve dar nesse... Só que é uma vez só, tá? E aí a pessoa vai querer usar de novo para ter aquele efeito que ela nunca mais vai ter. Reações no organismo, né? Isso aqui foi causado por cocaína, com o tempo, no cérebro, dependente. Né? Abstinência, né? Que é aquela questão que quando eu utilizo uma droga, sou dependente de uma droga, e aí eu paro de usar, né? Ou eu estou sem a droga. Aí, esta falta, eu não falei que o organismo se adapta? Psíquica ou fisicamente, ele vai pedir a droga. Eu quero a droga. Cadê a droga? Tá? Então, a síndrome de abstinência é um conjunto de sinais e sintomas físicos e psicológicos que ocorre quando uma pessoa reduz ou interrompe o uso de uma substância psicoativa, da qual desenvolveu dependência. Tá? Crise de abstinência vai ter quem é dependente de alguma substância psicoativa. Causas. A síndrome ocorre porque o corpo e o cérebro se acostumam à presença, ele se adaptou, né? Ele está acostumado a receber aquela substância, então na falta dela ele vai pedir.
para funcionar normalmente. Quando essa substância é retirada ou diminuída abruptamente, o organismo entra em desequilíbrio gerando sintomas. Vamos ver quais? Sintomas físicos: suor excessivo, tremores, dores musculares, náusea e vômito, diarreia, aumento da pressão arterial e frequência cardíaca, convulsões e, em casos mais graves, como no álcool ou benzodiazepínicos. Varia de droga, do tipo de droga para esses efeitos, tá? Psicológicos: ansiedade, irritabilidade, depressão, insônia, agitação e desejo intenso pelo uso da substância craving. A vida para, o cérebro para tudo querendo a substância. Aquela sensação de prazer, né? Eu acho que cada um aqui dá para imaginar quantos prazeres tem na vida. Tá? Para. A pessoa não quer saber de mais nada. O único prazer é o uso da droga. Tá? A falta também, a questão da abstinência, chega a causar, por exemplo, ilusão, alucinação, Pode, de ver pode, algumas coisas que não está acontecendo. pode. Eu trouxe os principais aqui, né, de efeitos, só para dar uma noção, né, do que a falta da substância causa na parte física e parte na parte psíquica. Porque minha sogra, ela fumava Uhum, e nós paramos, tiramos o cigarro dela, ela começou a ter uhum. um monte de Sim. alucinação, Sim. às vezes no meio da noite acordar. Porque vem aquela... Ainda mais que o movimento não foi dela. Não foi um movimento de, não, eu vou passar por isso, vou ficar sem. Sua mente trabalha de uma maneira. Agora, simplesmente sumir, né, não há uma vontade. Isso vai ter um efeito diverso. Tá? Sintomas, agora eu vou trazer, né, porque são diferentes conforme a substância. Então, eu vou trazer algumas substâncias e os efeitos característicos da substância. Álcool. Típico. Ter tremor, sudorese, que é suor excessivo, alucinações e crises convulsivas. No caso da nicotina, né, do cigarro, irritabilidade, ansiedade, aumento de apetite e insônia. Esses são os mais comuns. Aqui, se as mulheres me permitem, né, que é comum, né? Ah, não, eu fui tentar parar de fumar, mas eu engordei. Voltei a fumar. Já ouviram isso de uma mulher? Por isso que eu estou citando mulher, que você não ouve isso do homem, né? Nessa questão. Às vezes a mulher tem isso, tá? Por quê? Porque aumenta o apetite. Nem percebe o porquê. Percebe que, não, estou engordando, vou voltar a fumar. Mas nem percebe que aumentou o apetite, porque a falta, no caso, é um dos efeitos, é aumentar o apetite. Opioides, como a morfina e a heroína, dores no corpo, diarreia, náusea e sudorese. Cocaína, fadiga extrema, depressão, aumento de apetite e sono excessivo. E a maconha que não pega nada, que é natural, que é tranquilinha, tá? Independente da maconha, a falta da maconha causa ansiedade, probabilidade de sintomas psicóticos, porque por isso que ela é uma droga perturbadora, né? Talvez alguns pensassem que ela podia ser depressiva, né? Por estado de letargia, né? Que o efeito causa, não. Ela entra nessa linha, tá? De sintomas psicóticos. Diminuição da atenção e memória e da capacidade motor e euforia. Por isso que aqui fala da questão do conhecimento, né? Usar de maconha com os anos, né? Perde a capacidade de absorver conhecimento, né? Da parte cognitiva na relação com as coisas. Eu não falei que o organismo se adapta? O cérebro também. Tá? Porque a partir do momento que eu estou utilizando uma droga, ela vai mexendo no meu cérebro. E o cérebro também se adapta, porque as drogas também vão corroendo parte do cérebro.
Então, a plasticidade neural é a capacidade do cérebro de se modificar, estrutural e a forma de funcionar em resposta a experiências, que aí vai do tipo de droga e a quantidade de uso no organismo. No contexto da dependência química, essa plasticidade pode reforçar padrões de comportamento associados ao uso da substância. Impacto no comportamento e na cognição. A dependência modifica profundamente as funções cerebrais. Acho que já deu dentro desse nosso bate-papo, né? Cada droga causa um efeito e ela mexe na nossa mente, reflete numa questão de comportamento. Então, ela afeta comportamentos, emoções e decisões. Então, vamos ver na parte cognitiva, na parte do pensamento. Déficits de memória e aprendizado. Redução da atenção e concentração. Comprometimento do julgamento crítico. E dificuldade no controle libidório. Né? Aí traz impulsividade. Já na área comportamental, na área do comportamento, ali eu falei da parte cognitiva, na área do pensamento. Agora, que gera no comportamento. Mudanças de humor frequentes. Uma hora está bem, outra hora está irritado, né? Fica aquela alternância. Isolamento social e desinteresse por atividades antes prazerosas. Falei agora um pouquinho, né? Comentei isso com vocês. Negligência de responsabilidades pessoais, sociais e profissionais. Tem culpa de nada. Já viu um dependente falar que ele tem culpa de alguma coisa? Ele assumir, não, ele é um coitado, eu sou dependente. Aí ele fala assim, não, realmente é culpa minha, né? Eu me responsabilizo por tal coisa. Não, ele nunca, né? Busca compulsiva pela substância mesmo diante de consequências negativas. Ah, não, eu vou catar a carteira dela, vou pegar todo o dinheiro, não interessa se ela nunca vai me olhar na cara, mas eu preciso desse dinheiro. Não interessa que a gente tem uma amizade de 20 anos, tá? E que se eu fizer isso, ela nunca mais vai olhar para mim. Agora eu vou mostrar espectros, são imagens do cérebro, tá? E eu vou mostrar com duas substâncias só para a gente entender isso que eu falei. Tá? Então eu vou mostrar um cérebro, o topo de um cérebro saudável. É isso. É essa imagem aqui, ó. Cérebro normal é liso, simétrico e cheio. Agora eu vou mostrar a superfície. Aqui é o topo. Agora eu vou mostrar como que é a superfície de um cérebro normal. Tá? Vê que naturalmente ele tem essa forma. Agora vamos ver, no caso de um alcoólatra, 25 anos de álcool no organismo, de abuso, todo final de semana enchendo a cara, e quando bebe até cair. O cérebro do alcoólatra apresenta-se enrugado. Sabe o que é esse enrugado? São partes comidas do cérebro, deterioradas. Por isso que é plasticidade neural, né? Conforme vai corroendo, o cérebro vai, né? Ele vai se ajustando, mas isso vai trazendo alterações físicas e psicológicas. E 12 anos de maconha, que não pega nada, que é natural. O cérebro do usuário de maconha apresenta áreas comidas, especialmente na região do lobo temporal, o lugar da linguagem e do aprendizado. Entenderam agora? Porque fala, né? O usuário de maconha com os anos, né? Ele perde a capacidade de aprender, de adquirir conhecimento. É isso, porque o cérebro dele foi afetado. Vocês não estão aqui para falar, não usem drogas, aquele discurso. Isso é problema de vocês. Agora sabe o que vocês estão fazendo com a vida de vocês, só isso. Vocês acham que vai mudar a minha vida? Né? Faz aquele discurso, não. Para mim, meu papel é trazer conhecimento. Cada um avalia.
né? As consequências é como antes. Antes vocês bebiam, né, energético com álcool e não sabia por quê, né? Tava ali na balada, tal, né? Ia no embalo. Ah, agora você sabe o risco que vocês correm. Quer continuar? Tá bom. Entendeu, né? Vocês são adultos. Assumam a responsabilidade. Não joguem os problemas de vocês nas costas dos outros. Assumam. Vocês estão aqui. A dependência, vocês viram que envolve bastante coisa, né? São múltiplos fatores que a droga envolve no ser humano. Então, tem o sistema de recompensa que eu falei para vocês, né? Que é o básico, né? Eu usei algo que ativou meu prazer, e o mecanismo é para tudo que nos dá prazer, né? Só que quando eu utilizei a droga, ela me gerou tal prazer, o sistema de recompensa, minha mente avalia, não, isso aqui é ótimo, isso aqui foi prazeroso, eu quero de novo. Que é o que nos impulsiona a buscar a droga de novo. O fator droga, né? Tipo de droga, estimulante, né? Vai, depressora, tal. Fator do usuário, de pessoa para pessoa. As drogas agem de forma diferente no organismo das pessoas. Nós somos únicos. Né? Eu não aguento beber 10, mais de, né, 10 agentes de cerveja em tantas horas. Né? Enquanto o outro bebe 20. Vai, dois engradados. Né? Eu já estou, gente, fechando, aí eu vou até comentar uma coisa com vocês. Vocês se conhecem? Vocês conhecem os limites de vocês? Aprendem com os erros? Certo? Não, precisa responder para mim, é para vocês pensarem para vocês. Eu, por exemplo, tá? Um local que gera muito uso de bebida, né? Churrasco, não é? Normalmente churrasco é o dia inteiro, não é isso? Começa lá 10 da manhã e vai até 4 da tarde, 5 da tarde, estou correto? Né? E muitas vezes está com 2, 3 barril de chopes. Né? Ou entupido de latinha e garrafa, não é isso? Não faz parte desse ambiente? Eu, por exemplo, nesse ambiente, o que eu tenho que fazer? Eu chego, inclusive eu como muito mais do que eu preciso. Primeira coisa que tem de comer. Só depois que eu me abasteci, é que aí eu começo lá, né? A tomar, porque é o dia inteiro, certo? Né? A gente fica ali, ninguém fica contando quantos copos de chopp toma, né? Quantas latinhas, mas você está ali 5, 6 horas naquele ambiente. E aí eu vou intercalando carne com a bebida. O tempo inteiro. E para me deixar zerado no final, doce, glicose. Então tem doce, eu já vou lá, tô zeradinho. Vocês acham que eu descobri isso como? Com a minha idade. Porque já aconteceu o inverso. Uma vez eu fui assim, beber e depois comer. Não adianta eu comer uma tonelada de comida que não vai me resolver mais. Depois que, né, tomei e, opa, peraí, preciso comer. É se conhecer. Ah, você percebeu como só aquele parecer, eu vou chegar aqui, ó, eu não bebo, né, não bebo nisso. Não. Só que eu sei, né? Eu sei beber. Não sou de beber muito, assim, não sou daqueles que acompanham, né? Fica acompanhando. A gente tem às vezes que bebe, aí vai da tolerância de cada um. A minha eu vou até a minha satisfação. E isso não me traga nenhuma alteração. Inclusive, isso é muito mais barato sair de Uber. Tá? Sabe quando você pode gastar no comando? Né? Ainda mais jovem, né? Aí não vou pagar Uber. É muito caro. Né? Aí eu vou pegar a moto, eu pego o carro, não é isso? Rapidamente, uma continha rápida. Né?
para dar no comando. E eu vou pegar aquele nível que passou, aquele que vai dar cadeia, né? Que tem o que o carro é apreendido, a carta vai perder, certo? Vai perder a carta, né? Mas vamos pegar aquele, né? Que bebeu tal que passou daquele limite, né? Que vai para a delegacia. Tá. Para todo mundo já tem. Tá 3,5 a multa? Mais ou menos isso? Tá tranquilo pagar 3,5 de multa para vocês? Então vamos começar pela multa. Tá? Não lembro o valor exato, mas é mais ou menos isso. Tá? Eu também não. Eu tenho um infarto. Tá? Aí eu também já estou perdendo a carta. Tá? Que aí vai 6 meses, 1 ano, até 2 anos, certo? Aí vai do que o Detran vai falar. Essa me levou para cadeia, né? Me levou para delegacia. Um advogado, para sair de onde ele estiver, e ainda tem, se é à noite, se é final de semana, normalmente é isso, tá? Ele vai cobrar uns 4 mil. Só para ir lá, conversar com o delegado, né? Para ver tentar você ser liberado. E ainda tem a fiança do delegado, para você poder estar saindo. 10 mil por baixo, o copinho de cerveja? Então pensa, tá? Se não é mais barato o Uber. Eu, com a minha esposa, quando a gente... Que às vezes eu falo, eu não quero beber hoje, né? Aí eu dirijo. Às vezes ela fala, não, né? Aí eu dirijo. Ou, tá, nós estamos num local que vamos tomar alguma coisa. Então, falando tomar uma coisa é copo, 2, 3, entendendo? Você bebeu, já entrou. Então não é vou encher a cara. Não é abuso, tá? Tá? Vou lá tomar um negocinho. Só que a gente fez opção, a gente vai de Uber. Não interessa a distância. Sai mais barato eu pagar 100, né? 100 reais de Uber para ir e 100 para voltar, do que 10 mil reais e ficar sem carta 2 anos. Entenderam? De acertar alguém no meio do caminho. Não, mas não precisa acertar. Eu estou dirigindo certinho. Tá? Bebi, mas tô naquela, né? Beleza, tô dirigindo. Aí vem alguém e bate em mim, na contramão. O outro tá errado na contramão, não tá? Mas só que a PM vai fazer o afamento nos dois. Na vítima, que teria sido vítima, e no autor. Aí, tô alcoolizado, já complicou tudo. Quem bateu em quem? E já entender. Então, assim, às vezes não é só eu não, mas eu vou direitinho, né? Você tem o risco de alguém bater em você. E se acidentar, vai gerar, né? Policiamento, aquela coisa, e você vai passar pelo bafômetro. Então é muito arriscado. Pensem nisso. Tá? E aí, você anda aqui nessa questão, né, no nosso bate-papo, né? Eu trago essa figura aqui, né? Então vejam, é uma sala de aula, aí o aluno vira e fala assim, ei tia, fala mais baixo, eu tô no telefone. Né? Quem aqui já está assim, ai, sabe quantas mensagens tem no meu celular? Ai, a rede social, como é que tá? Hã? Hã? Ou uma outra questão, que eu mostrei várias possibilidades, não mostrei? Mas pegando isso como exemplo, e cada um traga isso para a sua vida. Se uma pessoa não tem a capacidade, a competência de falar não, de saber adequar momentos e espaços para algo, como que vai ver um usuário de maconha que falar, dá um tapa aqui, que é legal? Você pode afirmar que você vai ser usuário, se você experimentar? Você vai ser só um usuário? Você tem como afirmar isso? Alguém tem como afirmar que se experimentar algum tipo de droga vai ser apenas um usuário? Mesmo que o outro seja usuário? Exatamente isso. Eu falei lá no uso, não falei que, teoricamente, o uso esporádico da maconha não vai trazer consequências? Não falei isso? Agora, vocês podem dizer, se vocês derem um tapa na maconha, vocês vão ser usuários como aquele outro? Ou vão ser dependentes da maconha, ou vão até partir para algum outro tipo de droga? Cada pessoa reage de uma maneira. Aquela pessoa que você conhece pode ser sim um usuário de maconha.
e que não traz consequências pelo uso recreativo, social que faz, esporádico. Agora, você pode afirmar que se você experimentar, você vai ser igual? Então se assumam. Pensem antes. Porque depois das consequências, tá? Vocês viram aqui um andar, né, de consequências que cada pessoa pode ter na vida relacionado a... Vocês viram a quantidade de drogas, né? Pensar que eu vinha falar só de cocaína, maconha, essas drogas, mas não, olha aqui a quantidade de comportamentos e de danos à vida. É isso. A escolha é de cada um de vocês. Eu pude contribuir porque agora vocês têm informação. Tá? Porque aqueles jovens que morreram de infarto na balada, tomando álcool com energético, não tinham informação. E morreram. Agora vocês têm. Aí cada um de vocês saiba como aproveitar esse conhecimento e utilizar para a vida de vocês, para aquilo que vocês querem na vida de vocês. Ter uma vida boa depende de cada um de vocês. Porque é muito fácil a gente ter um desvio, né? Começar a tropeçar na vida e todo mundo é culpado. Mesmo a gente assumir que o erro é meu. Beleza? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Tá? Espero ter podido ajudar. Né? Tenha sido essa a ideia aqui. Tá? Então, trazer essa reflexão sobre a questão de se utilizar drogas. Tá? O DENAC está à disposição de vocês. Tá? Nós temos lá o Museu da Droga, que é o primeiro e mais antigo, se não for o único da América Latina, Museu de Drogas. Tá? E damos, como falei, curso, né? Então, qualquer coisa, está aí o telefone do DENAC, né? De lá, estamos inteira à disposição. Tá bom? Obrigada. Perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente vai fazer um sorteio agora. Vai sortear alguns brindes. Ah, tá Gente, ótimo. agora a partir do sorteio, vocês receberam um número aí, né? Uhum. A gente vai sortear esses números aí e vamos ver quem vai ser os ganhadores. Quem vão ser? Mexer bem aí. O senhor quer tirar? Tiro. Olha só, hein? 01. Eu. Tá manipulando isso aí. Ela é a 01? Ela é. Valeu. Ah, vai sorteando aí que... Você vai entregar? Oxi. Qual é o 10? Aí, esse canal é lá, né? Ou o outro também era o 10, não. Mas aí precisa. São 5? Sim. São só 5. Sorteio final. Dezesseis. 16. 16? 16 sou eu. Foi extremamente, né? Peguei tudo. 9. Aí eu falei que você vai. Só tem mais um? Quinze. Não tem 15? Meu Felipe, não é você? Aqui. 15? E mais só aí.
Pode tirar? Pode tirar? Felipe, Agora, computador. Ah, tem mais um. Então só É o eu. último. Agora é o especial. Também vai ser um. Só esse não. Não, eu tinha que Tirou o pendrive. Pode tirar. Ah, pode tirar. Pode. 22. É o Janildo. Janildo lá. É o Janildo. Chama ele lá.